André Se me Rezende autocandidato ao Fonseca, cargo, tá tranquilo. obrigado, trazendo, né, concluindo o estudo das emoções, né, com o tema aí, alegria, alegria. Então, convidamos aí com você, André, seja bem-vindo, que Deus te abençoe sempre e te inspire. Joia. Gratidão por tudo. Grande abraço para todo mundo aí. Mais uma manhã de estudos, né? E falando do tema alegria, que talvez seja um tema em falta, né? Em termos de estudo e mesmo de emoção vivenciada pelos companheiros que se agregam nesse ideal comum que é a comunidade espírita, né? Porque acaba também sendo isso o nosso trabalho também. Então, nós acreditamos que ser sério é construir uma máscara de sisudez, austeridade, né? De estar sempre aquele padrão burocrático dentro da vida, e não, nós temos que aprender agora a vivenciar mais momentos de alegria dentro da nossa vida. A busca da felicidade faz com que, ainda de forma utópica, a gente imagine um mundo feliz, mas nós já temos esses pequenos momentos da vivência da emoção da alegria para antecipar essa chegada. E aí nós podemos pensar de como nós pensamos a felicidade, que a alegria é um estado de entusiasmo, de tranquilidade interna, de uma vinculação mental com os bons espíritos e mesmo numa dinâmica de aceitação e encaminhamento dentro desse grande caminhar que é a nossa vida como encarnado e também como desencarnado. É não reagir, né, e resistir à vida, mas entrar nesse fluxo de transformação de forma natural. Nós nos sentimos bem. Lembrar também que a alegria não é para ser vivenciada de forma eufórica e muito menos ser levada de uma forma gratuita e barata. Não é estar todos os momentos alegres. Como nós falamos lá na tristeza, há momentos de tristeza, há momentos de luto, há momentos de desânimo. E aí nós vamos ter que aprender também a vivenciar esses momentos, tirar as reflexões adequadas para depois entrar no estado de alegria. A alegria tem muito a ver com a ação também, né? Com entusiasmo e ação na vida. Então, vamos explorar esses elementos aí dessa emoção da alegria para que a gente possa aproveitar os momentos, né, alegres da nossa vida de uma forma mais adequada. Tem gente que, é engraçado, tem gente que se sente culpado de se sentir alegre, né? Eu acho interessante, principalmente quando a pessoa é vinculada a uma frente filosófica ou religiosa específica, eles acham que vivenciar a alegria é um pecado, é uma dificuldade tremenda. E não é assim que funciona, né? É hora da gente trabalhar com alegria de uma forma mais tranquila, né? Sem ficar exagerando nesses quadros. Então, vamos lá? Todo mundo tá pronto aí? Tá tudo tranquilo? O Lécio tá gravando? Então, beleza, Joia. Vamos lá, vamos iniciar então o nosso estudo dessa manhã, falando sobre essa emoção da alegria. Lembra que as emoções são passageiras e as emoções, então, na nossa tipo de leitura, tem que ser aproveitadas para a nossa evolução espiritual. Se eu passo por um momento de tristeza, eu me aproveito daquele momento específico de tristeza para um certo tipo de aprendizado. Momentos de medo, joia, o que o medo traz de aprendizado para a minha vida também de reflexão? Momento de alegria, tranquilo. O que a vida me pede, o que a vida me coloca como quadro à frente para que eu possa caminhar dentro dessa existência de uma forma ajustada aos padrões das leis superiores. Talvez a grande dificuldade que nós temos é que nós não nos ajustamos ao nosso contexto de vida. Nós não nos ajustamos à nossa família, não nos ajustamos ao contexto social, não nos ajustamos a esse propósito superior, que pede para nós um progresso constante, uma mutação constante, um processo de transformação contínua. Nós não vivenciamos, então, as emoções nessa mutabilidade, porque nós queremos que tudo fique cristalizado naquele momento que eu acho ideal. E a alegria tem essa característica, né? Como todas as pessoas gostam, grande parte, né? Nem todas, né? Grande parte das pessoas preferem de todas as emoções que eu disse até hoje a alegria, a pessoa muitas vezes escolhe ficar parado naquele quadro. Lembra das redes sociais, né? Instagram, Facebook, todas elas. Quais são as imagens mais valorizadas? A da alegria, a do contato, a do relacionamento, a de viver experiências de forma entusiasmada, né? Na ação dentro da vida.
Mas não só desse tipo de momento vive um ser humano encarnado nesse planeta Terra. Lembrar que a destinação de um planeta como a Terra ainda é um planeta em provas e expiações. Provas e expiações que, na realidade, são nossas individualmente. Nós passamos por um processo de retorno de diversas dificuldades que nós tivemos no nosso passado espiritual, de mesmo pensamentos que nós cultivamos no nosso passado. Ao mesmo tempo, também nos habilitamos para propostas superiores de trabalho no campo do bem. Então, vamos desenvolver e trabalhar com alegria. Eu acho um trabalho que nem o da Associação SOS Preces tem que ser feito com alegria, com entusiasmo, com devoção, né? Como eu vou falar hoje à tarde lá no Sheila, lá. Devoção necessária para que possa criar uma linha de afinidade com a outra pessoa que está precisando do acolhimento. Se a pessoa chega triste, é hora de infundir um pouquinho, não é transformar, deixa ela vivenciar a tristeza dela, mas lançar um pouquinho da semente da alegria, para que ela possa, na alternância das emoções, criar esse equilíbrio, né, interior. Nós temos que visualizar que esse nosso mundo interno é diverso, né, e nós temos que aceitar essa diversidade, passando pelos ciclos específicos de desenvolvimento e progresso de uma forma adequada. Então, vamos lá para o conceito de alegria. A Kátia já falou algumas coisas na mensagem do Emmanuel sobre a alegria, como uma delas é a confiança em Deus, né? Aquele que se vincula a uma proposta da emoção da alegria, na maior parte das vezes, está vinculado às forças superiores da vida. Por isso que eu falei do exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis menos fala e mais age, né? É interessante que Francisco não era muito de fala, mas era de ação dentro da vida, e a ação dentro da vida mostrava entusiasmo, a ação dentro da vida mostrava compartilhamento, bons relacionamentos, ânimo forte e firme diante das adversidades da vida. Um mundo cheio de desafios, mesmo assim, alegre diante dos desafios. Eu posso passar por uma prova dentro da minha vivência como encarnado ou mesmo como desencarnado. Eu posso passar por uma prova desanimado e entristecido. Como posso passar por uma prova de forma alegre, vinculado, tendo a esperança e a confiança que tudo vai dar certo. Então, a alegria tem, então, o entusiasmo, a alegria tem a parte da ação, a alegria tem o se lançar na vida, a alegria tem essa dinamização. Quando a gente pensa da emoção da alegria, a gente imagina um grande sol, né? Um grande sol que nos ilumina, um grande sol que nos conduz, um grande sol que trabalha a vida e me mostra diversos aspectos para que eu possa explorar nessa ação dentro do mundo. Muitos se isolam dentro dos seus lares, se isolam do contato social e vivem momentos de fechamento, de tristeza e de inverno da alma. A alegria não. A alegria se expressa no contato com as criaturas, a alegria se expressa no contato com os animais, a alegria se expressa no contato com a grande obra da criação. É quase um louvor e gratidão por minha existência dentro do planeta Terra e por estar tendo a oportunidade bendita de viver e desenvolver junto essa comunidade planetária. E aí nós estamos falando, a Joana de Ângela, quando enfatiza a alegria, ela fala sempre desse piso básico. Apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades, eu ainda tenho a oportunidade de construção diferenciada aqui nesse planeta. Eu tenho a oportunidade porque eu tenho a vida física ainda. E tendo a vida física, tenho momentos nesse planeta Terra para que eu possa desenvolver inúmeras aptidões, inúmeras faculdades, que na realidade a nossa permanência nesse planeta tem a ver com desenvolvimento e progresso espiritual. Não vou ficar entrando, eu acho uma coisa que a gente pode falar com alegria é também sobre a positividade tóxica, que é um termo que todo mundo cita nos dias de hoje. Óbvio, nós não somos daqueles que caminham num modelo autoalienante, né? No processo de autoalienação. Eu sei que eu vou ter momentos de tristeza, eu sei que, por exemplo, na pandemia, diversas pessoas perderam seus entes queridos, passaram por momentos de dificuldade financeira, e é óbvio que não tem jeito de manter a alegria, muitas vezes, nesse tipo de contexto e circunstância. Mas eu sei vivenciar a minha tristeza, o meu luto, e sei sair na forma adequada, no momento certo. Isso que é o mais importante, para que a gente possa crescer e desenvolver emocionalmente. Conceito de alegria, então, para a gente pensar um pouquinho mais. O homem que executa com prazer os seus deveres, outra palavra vinculada à alegria é prazer, por isso que nós vamos fazer distinção mais à frente. Alegria, prazer, euforia,
também, porque o excesso de alegria, a expressão alegre por um tempo muito ampliado, de uma forma muitas vezes descompensada, não é também algo que seja normal, né? É algo levado de forma patológica. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza. Então, dar cor e beleza à vida. Alegria, o ser alegre vê com cor e beleza toda a vida. Ele consegue admirar pequenas coisas, pequenos gestos, pequenos movimentos de vida, pequenos movimentos da sua alma internamente. Ele consegue ter prazer e felicidade de vivenciar o pôr do sol, de vivenciar o olhar de uma lua cheia, de vivenciar uma caminhada à noite com as folhas sobre os pés, lá no meio do bosque. Então, é aprender a admirar e contemplar pequenas coisas dentro da vida. Vai nos auxiliar nessa construção mais adequada da vivência da alegria. Dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. Talvez no mundo moderno, apesar da falsa alegria aparentada nas redes sociais, nós cultivemos mais tristeza, medo e raiva do que a verdadeira alegria. Cultivar a verdadeira alegria é passar e ver nesses momentos mínimos da vida elementos de vinculação com esse grande ser, o grande Pai Criador e também com a grande obra da criação, e ao mesmo tempo também desbloquear esses diversos impedimentos e olhar para a vida de uma forma mais positiva e produtiva, né? Quebrar esse tipo de leitura nossa, baseado em emoções não tão positivas, de acreditar que o mundo é um planeta, muitas vezes, que só lega castigos e dificuldades e não tem a parte positiva também. É hora de também transformar a minha visão. É hora de mudar a minha visão como a visão do Cristo. A visão do Cristo que habilita tanto todos os movimentos de vida, circunstâncias por quais nós passamos e, ao mesmo tempo, todos os encontros. Seja de pessoas que nós consideramos difíceis ou aquelas que nós amamos demais. Valorizar todos os momentos da vida, então. Então, é a construção de um novo olhar dentro da vida. Se a gente for pensar nos produtos culturais de hoje em dia consumidos pelas pessoas, e aí é bom para a gente compreender o trabalho da Associação SOS Press, as pessoas que ligam para você e você atende, qual é o produto cultural que ele está consumindo todos os dias a partir da televisão ou os inúmeros rede social que seja. São produtos culturais de falsas aparências, de não vinculação à essência, são produtos culturais que enfatizam muito os processos violentos, a busca da vingança, a busca da desforra, a busca de uma construção de uma mágoa, de um rancor, de um ressentimento. Bandido tal fez tal coisa, deve morrer. Tal pessoa faz assim, assim, assim. Não, ele não é uma boa pessoa. Eu sou um homem de bem e ele não é uma pessoa que é produtiva para o campo social. Gerando uma falsa sensação, uma falsa leitura que nós estamos muito bem e o outro está muito mal. Mas, na realidade, é uma falsa aparência, é uma máscara construída em torno de nós, numa apresentação social, e eu sou enganado pela própria máscara, acreditando que aquela imagem que eu projeto dentro de sociedade é a realidade. Aí, a partir desse quadro que se abre do que é o mundo moderno, nós conseguimos compreender um pouquinho mais a pessoa que liga para a Associação SOS Press. A pessoa que liga para a Associação SOS Press, quase na sua totalidade, tem como base central um processo de autoalienação, um processo de não olhar para dentro de si, um processo de não construir um entendimento de vida diferenciado desse movimento que está no mundo. E aí trabalhar com alegria é sair desse movimento do mundo e aprender a ter prazer, como eu falei, nas pequenas coisas, em vez das conquistas que se expressam no campo coletivo, em termos de aparência de redes sociais. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que é uma construção nossa. É responsabilidade nossa construir essa visão positiva da vida. Os diversos mundos que compõem o universo, cada um tem uma escala específica. Nós estamos num planeta em provas e expiações. Há mundos primitivos, mundos ditosos. Mas a nossa escolha consciente de um caminho a ser desvelado, um objetivo a ser atingido, me coloca em um desses mundos, vivenciando bons ou maus relacionamentos.
O céu e o inferno é construído dentro de nós. Eu construo o céu a partir de uma leitura positiva de vida sem estar alienado. Eu sei que o mundo está cheio de desafios e problemas. Eu gosto dos mestres zen budistas, eles são assim, né? Eles sabem que o discípulo não está preparado, eles sabem que o discípulo é difícil, eles sabem que o discípulo vai passar a perna dele. Ele expressa isso. Mas ele trabalha com as possibilidades que esse discípulo tem. Ele consegue construir na mente desse discípulo a necessidade de seguir um caminho de transformação. Porque se a gente for lembrar bem, num planeta em provas e expiações, não tem ninguém bonzinho. Então, todos nós estamos no mesmo tipo de barca. Uma barca de seres cheios de imperfeições, tentando transformar essas imperfeições em virtudes, em características positivas e produtivas para mundos superiores. Então, construção de visão positiva da vida me auxilia a me alocar num ambiente diferente do planeta Terra ou construir o planeta Terra agora de uma cara diferenciada. O reino de Deus não está entre nós, mas o reino de Deus é uma construção também coletiva das criaturas que estão aqui nesse planeta. Quanto mais eu trabalho o meu egoísmo, o meu orgulho, quanto mais eu desenvolvo caridade, quanto mais eu desenvolvo a minha humildade, mais eu auxilio na transformação coletiva desse planeta. Porque a lembrança a emoção da alegria é algo também vivenciado dentro de mim mesmo e muitas vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo fora. Então pensa sobre isso, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Então aquele que vivencia a emoção da alegria, vivencia momentos de paz interior. Paz interior, prazer, adequação. Eu estou ajustado no momento correto, com as pessoas corretas. Estou buscando me transformar num ser diferente, estou tentando transformar esse mundo também, porque a doutrina dos espíritos tem essas duas dimensões, né? Eu trabalho por dentro, mas ao mesmo tempo eu trabalho fora também. Aliás, a proposta fora da caridade e não a salvação é trabalhar fora, transformação humana, transformação do mundo, transformação das coletividades, para que o mundo seja mais alegre, para que o mundo vivencie mais alegria. Algumas bases da alegria e a gente vai pensando alguns pontos interessantes para a gente falar dessa dinâmica emocional de ser alegre, né? Ser alegre é muito difícil para o ser espírita, né? Na nossa vivência no mundo, na nossa vivência como ser humano aqui encarnados, principalmente, como eu falei, vinculados a frentes religiosas e também filosóficas, nós temos inúmeras dificuldades de vivenciar a alegria. Como eu disse, porque nós nos sentimos culpados de sermos alegres. Nas casas espíritas, né, nós vemos uma dificuldade tremenda, né, das pessoas virarem a chave desse modelo de austeridade e colocarmos a chave de eu sou alguém que fica alegre grande parte do tempo de forma natural. E aí, um exemplo, talvez um testemunho pessoal, né? Eu fui socializado em uma casa espírita que as pessoas eram totalmente austeras e sérias. E o modelo maior dessa casa era alguém totalmente austero e sério. E aí todo mundo que estava vinculado à casa acreditava que ser um homem de bem era ser austero e sério. E aí a pessoa mais alegrinha era descartada do contexto. Por quê? É um falso entendimento que só existe um modelo possível de uma pessoa séria no planeta Terra. Por isso que eu falei o exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis oferta o seu trabalho para a renovação dos seres humanos nesse planeta a partir dessa dinâmica da alegria. É o irmão alegria, né? O irmão alegria que oferta para as criaturas um sorriso nos lábios, que oferta para a criatura novas oportunidades de entender a vida e olhar para a vida de uma forma diferente. Então nós temos que tirar essa máscara de cara fechada e construir uma postura de bom humor, porque a alegria também é vinculada com bom humor, né? Nós exercitamos o bom humor em todos os dias da nossa existência. Nós exercitamos o bom humor quando nós acordamos de manhã cedo, no contato com a criatura que está do meu lado. Nós exercitamos o bom humor no trabalho. E aí eu começo a criar um ciclo produtivo, um ciclo de transformação humana a partir do meu bom humor. Porque uma pessoa mal-humorada, quando vê várias vezes uma pessoa bem-humorada, talvez nas primeiras vezes
ele fica atormentado. Mas depois ele vai construindo uma outra visão e vai abrindo até o sorriso. Necessidade, então, e aí nós vamos ver outro componente que é vinculado à alegria, enquanto a tristeza é vinculada às lágrimas, a alegria é vinculada ao sorriso, né? Ao riso, ao sorriso. E o sorriso e o riso contaminam, né? É o sorriso do palhaço, né? Por isso esse trabalho conecto a existência, e conectando a existência eu faço uma prece de gratidão ao Pai Criador. Só de eu existir, só de eu caminhar, só de eu olhar para as pessoas, eu já estou me alimentando e alimentando quem está do meu lado. Lembra que a alimentação no planeta Terra não é só alimentação material, o que eu como, né? O que eu bebo também. Não. A alimentação também se dá em termos espirituais. A alimentação entre nós agora, nesse momento. Nós trocamos a partir da comunhão dos pensamentos e a partir da comunhão também fluídica, que nós trocamos elementos que podem nos auxiliar, nos alimentando para essa jornada a partir de agora. Oração, então, sem palavras. Para consegui-la, no entanto, tornam-se dispensáveis a tranquilidade da consciência. Ó, tá vendo? O meu amiguinho aqui tá alegre. Ô, Loki, quer participar desse estudo aqui? Né? Ele tá querendo participar desse estudo aqui. Sossega aí, meu irmão. Né? A tranquilidade da consciência reta e o sentimento de alto amor. Então, para conseguir a alegria, a Joana cita alguns pontos. O primeiro deles, então, é consciência reta. Consciência reta, então, é um ajuste meu individual às leis superiores da vida. Lembrar que lá no Livro dos Espíritos, na codificação, qual que é o item central de tudo isso? Progresso intelectual? Não, progresso moral. Aprendendo como funciona esse universo, como funcionam as leis, eu tento também fazer esse encaixe dentro dessa construção e nesse caminhar. Então, o primeiro ponto, então, é consciência reta. Consciência tranquila é da questão 922 do Livro dos Espíritos. Quais são os fatores de construção de felicidade num planeta como o planeta Terra, ainda cheio de dificuldades e desafios? A possibilidade de ter o necessário em termos materiais. É um padrão para nós mesmos. O outro ponto de ser destacado é a consciência tranquila. Né? A consciência tranquila é depois de um dia de desafios, de problemas, de dificuldades, eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque eu fiz o máximo que eu podia. Eu não desisti diante das adversidades da existência. E o terceiro ponto é consciência e confiança na existência de uma vida futura. Porque se o momento está difícil agora, de tristeza, de medo, de limitações, inibições tremendas, o momento seguinte vai ser uma emoção como a da alegria, que vai me alimentar, que vai me estimular, que vai fazer com que eu me engaje a processos de transformação pessoal, que vai fazer com que eu me vincule com outras pessoas. Né? Então, para a gente pensar essa consciência reta, a nossa consciência ainda é curva ou está entrando num caminho de retidão? Quando a gente fala de retidão, a gente pensa lá no nobre caminho óctuplo, né? Do Buda, né? Porque ele fala de fala reta, atitude reta, pensamento reto. Isso quer dizer, é um trabalho integral com todo o meu ser. Eu vou ter que trabalhar com a minha fala, eu vou ter que trabalhar com os meus pensamentos, eu vou ter que trabalhar com a minha atitude diante da vida. Vou ter que ajustar a minha vontade para um caminho de transformação a partir de boa vontade. E aí, a partir dessa dinâmica de construção de uma consciência reta, eu vou me tornando cada vez mais e cultivando cada vez mais a emoção da alegria. E nós vamos compreendendo que eu cultivo esse processo por dentro de mim, eu cultivo essa dinâmica interior, eu dou força para os processos da alegria, dependendo da forma como eu olho para o mundo, ou eu dou força para manutenção, muitas vezes, em termos ampliados, os processos de tristeza. Então, o segundo sentimento, além da consciência reta, é o sentimento de alto amor. Então, inicia naquela proposta do Cristo, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Aprenda a se amar, aprendendo a se amar. Você vai aprender a amar o outro que está do seu lado e vai amar também a grande obra da criação. Claro que a pessoa que tem esse tipo de leitura de vida, eu tenho que me amar, eu tenho que fazer uma leitura diferente aqui dentro da minha existência, eu tenho que criar vínculos construtivos com a vida. É óbvio que ele vai se ajustando a uma proposta de estar mais alegre em vez de menos entristecido. E
O problema não é nem a tristeza, o problema é a consequência dessa tristeza exagerada, que é o desânimo, né? É o parar à beira do caminho, é não continuar a caminhada. Né? E aí a gente entra naquela estrutura da depressão, que se encarregam de trabalhar pela melhora intelecto-moral do indivíduo. Então, essa construção da alegria auxilia o ser ao trabalho da sua melhoria intelecto-moral, ao seu progresso intelecto-moral, como está lá na Lei de Progresso do Livro dos Espíritos. E ser alegre? Alguém aí é alegre aí? Tem muita gente que vivencia mais emoções e estados de alegria do que de infelicidade. E nós vamos ter que observar durante o nosso dia, na nossa leitura interior, no processo do autodescobrimento, se eu vivencio mais momentos de alegria ou de tristeza. Se eu me vinculo de uma forma exagerada, apegada à alegria ou à tristeza. Porque o exagero, o apego a alguma dessas emoções gera o transtorno e o desequilíbrio, né? Hoje eu vou falar do transtorno e desequilíbrio da alegria, que é a euforia, o eufórico, que passa pela vida acreditando que é feliz e alegre, mas na realidade é uma projeção exterior. Na realidade não tem conteúdo, não tem, só tem aparência para se apresentar em termos sociais. Então, característica do ser que é um ser alegre. Alegria, então, estado interior. Primeiro ponto que a gente tem que pensar. Alegria, então, construção interna, estado interno, né? De confiança irrestrita em Deus. Se a gente for pensar naquela dinâmica que há um templo divino por dentro de mim, né? Que é uma imagem construída, né? Na realidade, nós somos espíritos criados por Deus e, como somos espíritos criados por Deus, temos o atributo da inteligência e também a possibilidade de crescimento e progresso no tempo, nos tornando cada vez mais, nessa longa jornada, mais felizes e menos infelizes. Aí eu vou ter que relembrar de novo lá do Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. Quanto menos imperfeições minhas internas, né, eu trabalho meu interno, quanto menos imperfeições, maior felicidade, mais momentos de alegria. Então, a conquista da alegria, a conquista de mais momentos de alegria tem a ver com o meu trabalho interior. Quanto eu me coloco a partir da vontade de olhar para o meu mundo interno e busco transformar esse mundo interno. Então, alegria, estado interno, confiança irrestrita em Deus. O que é confiar irrestritamente em Deus? É difícil cultivar a fé, né? Cultivar a fé é entender e compreender que esse momento presente é o melhor possível para o meu desenvolvimento espiritual. Óbvio que eu posso ter no meu pensamento objetivos distintos de evolução e progresso. Não estou gostando muito dessa situação na minha vida, eu vou trabalhar para que possa mudar. Mas nesse momento presente, que é um momento de ação, né? Eu sinto que eu sou acolhido pelos bons espíritos. Com certeza tem diversos bons espíritos com vocês nos seus lares, auxiliando ao campo de reflexão, auxiliando que não só seja um momento de instrução, mas que seja um momento de olhar para dentro e transformar-se como ser humano. E aí é interessante não só anotar num papel ao lado o que eu vou fazer, ou mesmo as referências de leitura também é importante também, mas estados internos, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso trabalhar diferentemente na minha vida, como melhorar meus relacionamentos, os insights que estão sendo agora surgindo durante essa reflexão. Não é um insight que muitas vezes não tem nem muito a ver com a minha fala, mas tem a ver com um toque indutivo do amigo espiritual que está do seu lado, querendo que você pense em outros temas, além dos temas cotidianos, rotineiros da vida. Alegria, então, é um estado interior de confiança irrestrita em Deus, que faculta o entendimento dos fenômenos evolutivos, que são defrontados como necessários ao crescimento interior. Então, faculta a todos nós a possibilidade de entendimento, como eu disse, da nossa presença dentro da vida. Porque também, para se transformar num ser alegre, eu vou ter que compreender qual que é o propósito dessa minha vida, qual que é o sentido dessa minha existência. O objetivo da encarnação dos espíritos, segundo lá 132 do Livro dos Espíritos, é progresso contínuo, mas também auxiliar na grande obra da criação. Não é só o progresso meu individual, mas também auxiliar as outras criaturas que passam por dificuldades. Francisco de Assis, que é o exemplo para nós de hoje da emoção da alegria, era alguém que, transformando-se, transformava, né? Transformava as outras criaturas, estimulava as outras criaturas.
estimulava e engajava todos aqueles companheiros. Quem conhece a história, a biografia de Francisco, sabe que eram grandes libertinos, levianos da cidade de Assis, né, com muitas riquezas, grande parte deles, que foram estimulados por Francisco para uma construção diferente, né? Uma construção diferente, agora de auxílio ao próximo. Para eles, a mendicância, né, ou não ter nenhum bem, que serviu para o desapego desses bens materiais, permitiu para eles expressar um movimento de alma baseado na alegria, na bondade, no amor e na caridade mais amplos. Para nós, diferente, talvez, não precisa do desapego aos bens materiais, mas utilização adequada dos bens materiais para o progresso coletivo. Então, pensa que uma nova compreensão do sentido da nossa vida, uma nova compreensão da nossa presença no mundo. Nós somos importantes para o Pai Criador. Nós fazemos parte dessa grande concerto coletivo chamado planeta Terra. Vamos lembrar, eu gosto de falar, a Cleo já viu várias vezes eu falando sobre isso, né? Eu gosto do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, porque constrói a imagem que o mundo é uma grande orquestra sinfônica, onde tem trabalhadores desencarnados que tocam determinados instrumentos. E nós somos convidados a tocar junto deles, cada um com seu instrumento específico. Cada um pega a sua individualidade, a sua particularidade, o seu talento e oferta para a vida. E Deus espera que nós façamos isso e que nós contribuamos para essa jornada coletiva de ascensão e transformação. Então, são defrontados com o necessário crescimento interior. Para crescimento e progresso interior, a necessidade de compreender a minha presença nesse planeta Terra. Porque aí, se eu compreendo a presença no planeta Terra, entendo que eu sou acolhido e tenho oportunidades pelo Pai Criador, que Deus nos ama, se a gente for falar de forma mais simples, né? Eu começo a entrar nessa dinâmica de crescimento, porque eu não desanimo diante da vida. E por isso eu cultivo cada vez mais, como eu falei, momentos de felicidade e alegria. Porque eu me sinto acolhido, eu sinto que eu tenho um papel nessa grande concerto e transformação social nesse mundo. Mas aí tem o prazer, né? Porque uma das características da alegria é o prazer, né? Sentir prazer dentro da vida. E eu estou falando do prazer como algo que estimula a uma proposta positiva ou como algo que me escraviza também. Eu posso vincular ao prazer de forma ajustada, equilibrada. Eu sinto prazer, mas eu não fico preso só a essa noção da busca do prazer. Mas eu posso também, a partir da busca do prazer, me viciar tanto nesse tipo de sensação que eu fico parado, circulando, né, em termos repetitivos no mesmo processo. O homem é censurável por procurar o bem-estar? Está lá da Lei de Conservação de Livro dos Espíritos. Não há censura por procura pelo bem-estar como ser encarnado. Pode procurar o bem-estar. O grande problema nosso é que nós queremos só determinado tipo de bem-estar. Nós nos fechamos nessa busca do bem-estar. É como se... Por isso que eu coloquei o doce aí na frente, né? Eu gosto de doce e eu só quero doce. É óbvio que quanto mais doce eu como, um dia eu vou me prejudicar a minha saúde física, eu vou me tornar lá, ter que tomar insulina para eu fico diabético. É isso, um processo de escravização, é um processo de inconsequência. Eu acho a palavra inconsequência interessante para utilizar nos dias de hoje. Nós somos inconsequentes muitas vezes. Nós não sabemos que a nossa ação de agora vai gerar uma consequência futura. Nós não conseguimos pensar quais são as consequências, se produtivas ou negativas dentro da nossa vida. Então, a busca do prazer, mas a busca e a vivência do prazer de uma forma tranquila, serena, equilibrada. Se sai da serenidade do equilíbrio, que serve de ponto, né, de avaliação se eu estou bem ou não, aí eu entro no processo mais difícil e complicado. Lembra também que a diferenciação de bem e mal de O Livro dos Espíritos se dá no ponto da saturação, né? Eu vou dar o exemplo dado lá no Livro dos Espíritos. Eu acho que é 633, se eu lembro bem. Né? 632 ou 33. O ponto de saturação é, você alimenta, come. Beleza, você comeu, manteve tranquilo? Joia, isso aí é bem. Mas se começa a exagerar e começa a passar mal, isso é mal. O nosso movimento moral dentro do mundo é a mesma coisa. Eu faço tal coisa, eu penso tal coisa. E aí vai ter um certo ponto, tá tranquilo. Mas eu começo a ficar com um pensamento viciado, um círculo vicioso de muitas vezes que me prejudica, aí é mal.
Prazer, então. O homem é censurado pela procura do bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Aliás, a busca de prazer estimula o processo evolutivo. A busca de prazer e as tentações da vida permitem que eu busque uma construção melhor, me estimula ao meu crescimento, ao meu progresso intelecto-moral, e ao mesmo tempo também me permite vencer desafios, porque as tentações me estimulam um processo não tão bacana, e aí eu vou ter que ter resistência diante desses estímulos da vida. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à proposta da conservação. E não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, a procura de bem-estar tem os impeditivos, né? Os limites. Qual é os limites colocados ali? Ó? Primeiro, usar outra pessoa conquista do seu bem-estar. E aí nós temos diversos exemplos. Eu quero conquistar bens materiais, eu quero ser um milionário, sei lá, alguém que tem muitas posses. E aí eu passo por cima de várias pessoas e destruo a vida de várias pessoas por causa disso. É óbvio que isso é um mal. É óbvio que isso não é construção de bem-estar adequada para um ser que busca evoluir espiritualmente no planeta Terra. Esse é o primeiro ponto. Passar em cima das pessoas. O outro ponto, enfraquecer vossas forças morais e vossas forças físicas, né? Porque, aí eu falei, quando a gente fica com o pensamento fixo na conquista de alguma coisa que me traz bem-estar, eu esqueço as outras dinâmicas da existência. Ah, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu esqueço que tem um mundo gigantesco no meu entorno. Eu polarizo a questão. Então, isso com certeza não é construção de felicidade. Toda essa utilização não positiva do prazer não é felicidade nem vivência de emoção de alegria, mas é uma falsa aparência de alegria. Uma falsa aparência de alegria que, na realidade, é um processo de dependência a objetos externos, muitas vezes, a sensações e pensamentos dentro desse mundo. É um processo de escravização. Em vez de ser libertação e autonomia, escravização. Um bem-estar aparente que me escraviza não é produtivo para o meu desenvolvimento espiritual. Mas um bem-estar que me liberta e me constrói de forma autônoma, isso eu aproveito a sensação, a emoção, vivencio diversos aspectos do meu ser e passo para outra oportunidade de crescimento. Né? Vamos pensando aí. Um outro ponto também da emoção da alegria é a construção de vitalidade. A pessoa que está no movimento de vida, na emoção da alegria, ela se sente extremamente vitalizada. Né? Extremamente vitalizada. Aí eu coloquei a pessoa pintando ali, aí é o pessoal da arte terapia e da Kátia aí, né? A pessoa exercendo trabalhando com arte, trabalhando em diversos movimentos dentro da vida, se sente alegre de estar ali, se sente pleno, se sente vivo, né? Se sente presente. Né? Engraçado que quando a gente fala de vivência, a gente fala de um ser presente nas circunstâncias da vida, de um ser que está vivenciando do lado da outra pessoa que está do lado, está junto, está compartilhando, está se sentindo pleno. Né? É interessante que a palavra plenitude também vem à minha mente aí. E é interessante que a Joana de Ângeles explora no terceiro livro da série psicológica dela esse tipo de aspecto. Né? A plenitude é algo que faz com que eu trabalhe com os sofrimentos dentro da minha vida e me coloque como um ser diferente. Né? Alguém que se integra dentro da vida. A alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Quando se instala, todo indivíduo se expressa no fluxo de energia que o domina, que se movimenta dos pés à cabeça e dela da planta aos pés. Então, o movimento de vitalidade, eu sinto mais energia, eu sinto mais vontade, eu sinto mais ânimo de vivenciar a minha vida. Há um contínuo de vitalidade que irriga todo o corpo. Por isso que eu falei a imagem do sol, né? Como se o corpo fosse alimentado por toda a vida, na respiração, no contato com a natureza. Né? Você se sente bem fisicamente. Irriga todo o corpo, demonstrando que se está vivo, sem áreas mortas, nem constrangimentos psicológicos inquietadores. Então, o meu pensamento, é engraçado, fica mais fluido, o meu pensamento fica mais desperto, o meu pensamento fica com menos impedimentos, menos pensamentos doentios, aqueles pensamentos que
ficam num círculo vicioso dentro da nossa mente. Então, vocês vão vendo que a emoção da alegria trabalha não só o aspecto mental do pensamento, não só o aspecto espiritual, mas também há uma mudança na nossa dinamização de vitalidade no corpo físico. Porque se a gente for pensar, e aí o modelo de compreensão corpo-espírito para a doutrina dos espíritos é diferente de outras frentes. Nós acreditamos que o corpo é um instrumento adequado e necessário, e valorizamos o corpo na nossa romagem, passagem, caminhar aqui nesse planeta Terra. E aí nós entendemos que é um contínuo de trabalho, de uma integração do homem integral, né, nessa proposta do espírito, perispírito e corpo. Né? É um processo de utilizar-se de um corpo físico para a evolução espiritual. E aí, a proposta da alegria é a proposta de extrema vitalidade. Estou lembrando aqui, por exemplo, de trabalhadores como o Chico, né? Trabalhava até 3, 4, 5 horas da manhã. Por quê? Vitalidade baseada na alegria de servir as pessoas, e ao mesmo tempo, alegria construída no vínculo de comunicação com os espíritos desencarnados. Imagina aí a condição do Chico. O Chico, ele tinha um aspecto também de tristeza dele. Ele se sentia não acolhido, né? E não confortado pelo mundo físico, né? Porque ele era diferente, ele era totalmente diferente. Mas no movimento de trabalho com os companheiros desencarnados, ele vivencia a emoção da alegria, mesmo em quadros difíceis, porque ele está servindo de instrumento, e por isso a vitalidade. Ele serve de instrumento para que esses espíritos superiores se expressem no planeta Terra. Por isso o trabalho de vitalização e vitalidade, ele conseguia trabalhar horas e horas e horas com pouco cansaço físico. Né? E aí nós vemos nos relatos que eles falam, ó, ficamos psicografando até, e aí ele, muitas vezes na reunião, eu falei no plural, por causa muitas vezes não é uma reunião mediúnica, né? Até 3, 4, 5 horas da manhã no final de semana, quando não tinha o trabalho dele lá na Fazenda Modelo. Então você vê que ele era vitalizado. Por quê? Ele era vitalizado não só no contato com os seres espirituais, mas também porque ele se sentia bem de estar auxiliando a humanidade. Então, vamos pensar nesse caminhar nosso também, né? O nosso caminhar de vitalidade, nós nos sentimos bem no trabalho, nos ofertamos e nos devotamos à vida, e isso vai gerando cada vez mais ânimo para vivenciar processos melhores. O outro ponto é entusiasmo, né? O ser alegre é entusiasmado pela vida. Ele gosta da vida, ele ama a vida, ele olha para a vida, ele se sente feliz de estar nessa vida. E aí por isso que eu falei, corta-se aquela visão negativa de vida. O planeta Terra é um mundo de castigo. O planeta Terra é um presídio. O planeta Terra é um hospício. O planeta Terra é assim, 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 assado. Quando eu começo a falar isso, eu perco a oportunidade de olhar o planeta Terra escola. Eu perco a oportunidade de compreender que lá no Novo Testamento, na fala do Cristo, Jesus se coloca com o título de mestre, né? Eu sou um mestre. O que é um mestre? Um mestre é alguém que dá aula. O mestre é alguém que participa de uma escola. O mestre é alguém que habilita. O mestre é alguém que mostra um caminho. O mestre é alguém que estimula o discípulo a uma proposta diferente. Então, nós, no planeta Terra, temos que sair da condição de doente, que está na nossa mente, primeiramente, né? Porque a gente acredita que a gente é doente. Quando a gente acredita que a gente é doente, nós nos colocamos em condição de doente. A vida é difícil. Eu cometi inúmeros erros nas minhas vidas passadas. Eu fiz assim, eu fiz... Joia, tranquilo. Todo mundo fez. Não tem problema não. Né? A grande proposta entusiasmada dentro da vida, na construção da emoção e na vivência da emoção da alegria é agora eu sou alguém diferente, agora eu estou aprendendo, eu estou de boa vontade, agora eu vou trabalhar em prol do meu desenvolvimento. A alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Né? Então, a alegria vinculada à construção dessa comunicação com as forças superiores da vida é algo que não tem preço, não. Porque a alegria permite essa abertura. Porque a alegria também está ligada à abertura e receptividade. O alegre é aberto. O alegre é receptivo. O alegre não constrói cerquinhas do seu entorno. Por isso que eu falei o exemplo de casa espírita muitas vezes. O sério, o sisudo, né? Aí o Emmanuel está lá com aquela cara fechada, né? É uma característica do espírito. Óbvio. Mas é qualidade isso? Não. É uma coisa é isso que a gente tem que começar a compreender. É uma característica do espírito? É.
É qualidade? Não. Pronto. Tem que saber vivenciar a alegria de forma tranquila, equilibrada. Aí a gente começa a quebrar essa máscara de aparência nos nossos encontros e eventos sociais. Eu estou alegre, mas estou tranquilo. Então, como eu quero compartilhar alegria, eu gosto das pessoas no local que eu convivo, né? Eu vivencio a minha religiosidade, a minha comunhão com os espíritos superiores, com um sorriso no rosto, não de forma austera, para que a gente não coloque essas classificações em caixinhas, em prateleiras, né? Uma pessoa séria, um homem de bem, é só alguém que fecha a cara, só alguém que fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, desse jeito não está certo. Não. Um homem de bem também é alguém como Francisco de Assis. Pensa nisso. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. Então, esse tipo de envolvimento dentro da vida, de entusiasmo, é alguém que consegue auxiliar todo um campo do coletivo. Por exemplo, o entusiasmado entra, ou mesmo alguém extremamente alegre, entra num ambiente em que as pessoas têm a propensão a ser um pouquinho mais sérias, ou mesmo até tristes e deprimidas. É óbvio que ele vai ser um estimulante para que as pessoas possam ver o mundo diferente, de forma diferente. Para que a gente não tenha esses preconceitos. Eu lembro do desencarne de Francisco de Assis. Eu acho que eu já falei isso aqui também. O desencarne de Francisco de Assis se dá de uma forma bem interessante. É a disputa de dois modelos de compreensão da vida e também do cristianismo naquela época. Um deles é o chefe da ordem dos franciscanos, que não era Francisco mais, que começa a reclamar, porque Francisco de Assis, antes de desencarnar, começa a cantar. E para ele aquilo era desrespeitoso, ele não podia cantar. Por que o Francisco está cantando? Manda ele calar a boca, porque ele está incomodando todo mundo aqui dentro desse local aqui. Então são dois modelos divergentes. Cala a boca, aqui é reunião mediúnica. Cala a boca, aqui tá na fila do passe. Cala a boca. É a visão lá do Frei que pede para Francisco de Assis calar a boca. Em alguns momentos é necessário silêncio? Com certeza, estou desmerecendo o silêncio, não. Mas nós temos que abrir o campo que muitas vezes algumas casas ou comunidades ou associações estão esvaziando. Por quê? Porque não há alegria junto ao convívio com esses outros companheiros. Os relacionamentos são construídos de forma aparente, na base da disciplina. E disciplina mata o amor, né? Tem que ter momento de espontaneidade maior, tem que ter momento de troca, tem que ter momento de compartilhamento, tem que ter momento de acolhimento, tem que ter momento de ver que você tem um amigo do seu lado nessa jornada de evolução e progresso. Não pode ser só essa coisa fria, seca e indiferente. Talvez o movimento espírita e nós que nos vinculamos à comunidade espírita agora estamos pensando como tratar as pessoas com mais dignidade, respeito, alegria e fraternidade junto da nossa família, dentro da casa espírita. Não é mais olhar para fora, mas pensar, nós somos extremamente orgulhosos, nós somos extremamente arrogantes, nós não nos encontramos numa posição muito adequada perante a grande conjunto social. Para as outras religiões, e elas estão corretas, né, os espíritos são os mais orgulhosos e os mais arrogantes. E somos mesmo. Somos os mais arrogantes e somos orgulhosos. Nós aprendemos alguma coisa sobre as leis espirituais do universo e acreditamos que a nossa visão é a única correta. E é a hora de abrir o campo no acolhimento também e no trabalho junto a outras criaturas. É hora de tirar as máscaras e não ficar pensando que está muito bem. Não, está trabalhando de forma adequada e transformando o seu caminhar, né? Então vamos lá, senão a gente fica só nesse ponto de reflexão necessária sobre a nossa presença numa comunidade que está tomando um caminho que talvez não seja o mais adequado. E acredita que o caminho é correto. O mais interessante é isso, né? Essa sensação da alma, mais do que qualquer coisa, contagia e branda o coração dos homens. Vamos lá. Então, o processo também, a alegria me traz um estado de relaxamento, de tranquilidade, de harmonia, de paz interior. Eu ando pela vida com um sorriso nos lábios e tranquilo e sereno. A alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Então, a alegria vivenciada de forma espontânea, que surge por dentro de nós, mas é uma emoção passageira, lembra sempre disso, realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Lembrar que a pessoa que vivencia um estado de prazer, de alegria, de contentamento com a vida, até
o modo dela se expressar em termos faciais é diferente. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real, o interessante é isso também, né? Para a construção dessa alegria, necessário cultivar o reino espiritual em nós. O cultivo desse reino é algo que demanda muito trabalho e muita perseverança. Eu fico pensando, eu, por exemplo, não teria paciência para trabalhar com associação SOS Express, não é negócio da escuta, né? Eu não gosto muito de telefone, não. Né? Mas quando nós nos dispomos a atender um telefonema, a criar esse vínculo, essa comunicação com as pessoas que estão do outro lado da linha, eu tenho que primeiro fazer o meu movimento de construção e cultivo de um reino espiritual por dentro de mim. O bom trabalhador é aquele que acolhe o outro a partir das suas necessidades, mas primeiro acolheu a si próprio, né? Transformando o seu mundo interior num mundo melhor. Para isso eu tenho que descobrir quem eu sou, para isso eu tenho que descobrir, como eu falei, qual é o meu papel dentro da vida. A aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou forças externas. A alegria real não tem nada a ver com o que acontece fora, mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Então, por dentro da minha alma, eu me vinculo e no meu processo de vinculação eu me sinto feliz e alegre. É óbvio que, muitas vezes, o sofrimento do meu companheiro dentro do lar me gera um padrão também de tristeza. Porque se a gente for só pensar, me construo como um ser melhor só num trabalho individual, eu aprendo a amar só no trabalho individual, eu também estou me autoalienando. Por quê? Porque é óbvio, se o filho querido começa a passar por dores e sofrimentos, eu também vou entrar no padrão de dor e sofrimento dele, porque eu sofro porque ele está sofrendo. Então, além desse trabalho individual, eu vou ter que aprender a me dispor, como vocês estão fazendo, a auxiliar o plano coletivo. Acolher o outro, estimular o outro, tentar, só pela presença, muitas vezes nem pela palavra, fazer com que o outro compreenda que tem aspectos também positivos. Tem uns aspectos tristes que ele está vivenciando nesse momento, mas também tem aspectos positivos. Então não dá para ser um religioso egoísta. O religioso egoísta acredita que só trabalha por dentro e não tem fora. E aí eu aprendi a amar, joia, na construção da indiferença, porque para eu amar plenamente no planeta Terra, né, eu tenho que ser muito indiferente, muitas vezes, porque eu cultivo só dentro de mim, eu não consigo olhar para o que está fora. O planeta Terra é um planeta de dificuldades, de injustiças sociais. E é óbvio que eu não posso esquecer também disso. E eu vou ter que ofertar também as mãos para que as outras pessoas se transformem também. Mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Então, dentro da nossa alma tem sempre essa vontade de continuar caminhando. Lembra? Se a gente for pensar em processo evolutivo, a gente vai pensar no estímulo para que eu busque a minha felicidade. E nessa busca pela felicidade eu me transformo. Eu vou buscando alternativas, eu vou buscando trabalhos, eu vou buscando contato com pessoas, eu vou buscando outras formas de entendimento dentro da vida. Então a gente vai encaminhando mesmo. Não tem jeito de você ficar parado eternamente no padrão da tristeza e da depressão. Vai chegar um momento que você vai acordar, seja nessa vida ou seja em outra, e vai falar assim, não, é hora de caminhar, é hora da caminhada. Então, também pensar que a alegria é uma emoção passageira. Eu já alertei isso várias vezes. Ninguém pode viver em alegria permanente, que seria igualmente patológico. Uma forma de alienação da realidade. Então, o estado de alegria constante é uma alienação da realidade. Eu não quero ver o mundo como ele funciona. Ah, você se separou? Ah, não, tá tudo tranquilo, cada um segue o seu caminho nas grandes dinâmicas da vida. Mentira. Você está mentindo para você mesmo. Ah, a pessoa tal, sua mãe, seus parentes morreram ali, de tal forma ali. Nossa, mas a vida é realmente tem um padrão de encarnado, mas depois as pessoas desencarnam mesmo. Isso é natural. Eu vivencio bem o desencarne das pessoas. Eu sou espírita. Aí eu estou construindo um falso entendimento de vida. Eu estou me iludindo. Não, eu sinto a dor. Está doendo, sim. Mas eu compreendo que na dinâmica da vida a pessoa desencarna, depois ela retorna de novo. Isso é outra coisa. Então eu vou ter que aprender a fazer isso também. Não me auto-alienar dentro da existência. Não me alienar da realidade, criando ilusões. Não, a vida é tudo positivo. Por isso que muitos estão hoje, que já passou um pouquinho a pandemia, não passou ainda, né? Mas passou um pouco.
As pessoas têm como o ponto crítico, por exemplo, da comunidade espírita mesmo, falar assim, ó, vocês são extremamente positivos toxicamente, né? Positividade tóxica. A pessoa desencarnou, toda a família, tem que ficar bem, tranquilo, porque a morte não existe. Não, ela tem que viver seu luto dela. Ela tem que pensar, ó, as pessoas compartilhavam com ela dentro da casa dela. Eram pessoas que ela amava. Ela está sentindo a falta. Nós temos que respeitar esse movimento de alma e também temos que sentir também quando acontecer com a gente. Nós não saímos ainda do padrão de vivência como encarnados. Não é na base da canetada que a gente vai evoluir espiritualmente. A gente vai ter a capacidade de viver a vida de forma desapegada, como Francisco de Assis, um trabalho coerente no tempo, não agora. Nós não temos ainda essa abordagem, essa capacidade de abordagem da vida dessa forma. Sempre existe seriedade, esforço e trabalho, a fim de ser vivida de forma edificante. Então, a vida é construída de forma com muita seriedade, como esforço e como trabalho também, para a gente ficar atento, para que a gente não fuja da vida, né? Não fuja da realidade. Alegria e os sofrimentos, então. Então, é óbvio que nós vamos ter que aprender, porque é um processo de aprendizado, a estar alegre diante dos sofrimentos da vida. Vai ter que fazer mas no tempo, não de forma autoiludida. Em realidade, viver com alegria não impede a presença dos sofrimentos. Eu sou alegre, mas eu vivencio um sofrimento nesse momento. Eu vivencio uma aflição. Eu perdi determinada coisa, eu perdi determinado padrão de vida, eu perdi um companheiro querido que eu estou sentindo. Eu acho interessante porque quem gosta muito de animaizinhos, eu acho... E aí há um processo nos dias de hoje, principalmente, quando você perde um ser querido dentro do seu lar, assim, um animalzinho querido, assim, é como se você perdesse alguém da família. Mas quem não tem animal fica injuriado com esse tipo de coisa. E fica com raiva da pessoa. Por que você está sentindo? Eu sou um bicho. Morreu. O que é isso? Você está triste por quê? E não permite para a pessoa que ela viva a tristeza dela. Não estou triste porque era um companheiro querido, era a pessoa que estava comigo todo o tempo no meu lar. Né? Eu até falei pessoa, tá vendo? Né? Até pessoalizei o animalzinho. Né? Mas estava comigo no meu lar. Eu estou vivenciando um luto. Talvez a pessoa que não conviva com animais, talvez não tenha esse tipo de leitura, mas tem que aprender a respeitar esse tipo de leitura. É cada vez mais importante isso. Tá? Em realidade, viver com alegria não impede, então, a presença dos sofrimentos, que fazem parte desse processo de evolução, não. Pelo contrário, é exatamente por serem compreendidos como indispensáveis que proporcionam satisfações e bem-estar. Então, é o movimento da alma que compreende, nessa vida material encarnada no mundo em provas e expiações, eu vou passar por dificuldades mesmo. Todos nós passamos. E aí eu consigo cultivar a verdadeira felicidade e alegria. É isso que a Joana está falando nesse livro Vitória sobre a Depressão. Para que a gente fique atento quando a gente for podar e castrar os nossos movimentos de tristeza, gerando um smile face lá, né, velho? Onde ficar sempre alegre diante da vida. Né? E aí nós temos que falar da falsa busca de alegria. A falsa busca do prazer. A falsa busca estado de ânimo que se dá de forma, eu acho que mais representativo mesmo, é a fotinho do Instagram, né? Porque isso tem um impacto coletivo. A foto do Instagram tem impacto coletivo. Qual que é o impacto coletivo desse tipo de foto? Eu, num aspecto de felicidade, acabo vendendo para as outras pessoas que minha vida é totalmente feliz e plena e cheio de alegrias, e o outro lendo aquilo fala, nossa, minha vida é muito ruim. Minha vida desse aí é muito boa. Eu insatisfeito e muitas vezes alienado, tiro mais fotos também mostrando que sou alegre e fica no processo em cadeia. Todos têm que vivenciar a alegria, ninguém pode vivenciar a tristeza, todo mundo tem que fazer cara bonito, todo mundo tem que viajar e ficar aparentando que tá beleza lá na viagem, lá e que não tem problema afetivo, que não tem problema de desencargo de entes queridos, não tem problema de dinheiro. E é um processo de falsidade. No nosso processo de autodescobrimento, uma proposta central é franqueza conosco mesmo. Sermos francos e autênticos com o nosso processo interno. Estou triste nesse momento. Estou com raiva. Estou com medo. Estou feliz. Estou alegre. Estou revoltado com essa proposta mesmo. Eu posso me sentir assim. Falsa busca da alegria. Qual que é a falsa busca da alegria? São os prazeres do mundo. Os prazeres que nos alienam, os prazeres que criam esse distanciamento de nós mesmos, do nosso mundo externo, do nosso mundo interno. Nós olhamos muito para fora e não trabalhamos por dentro.
714, então. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos seus gozos, né? Então, nos excessos eu procuro um padrão de bem-estar cada vez mais amplo. Eu fico viciado nessa busca de bem-estar. Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Então, perde a possibilidade de se colocar como alguém falível e perfectível na caminhada e fica próximo da morte. Aí a pergunta de Kardec, perto da morte física ou da morte moral? Aquele que abusa do bem-estar no mundo fica perto da morte física ou da morte moral? Aquele que busca uma falsa alegria está perto mais da morte física ou morte moral? De ambas. Não é só morte moral, não é só queda nos erros, nas imperfeições, nas limitações, não é só parada à beira do caminho que eu não quero evoluir porque eu estou gostando muito dessa zona de conforto que eu estou. Não é só isso, não. A partir dos excessos do meu bem-estar físico, hoje em dia todo mundo já compreende que o excesso de alimentação gera diversas dificuldades no campo da circulação sanguínea, no campo das doenças cardiovasculares. É isso. Por isso é difícil, muitas vezes, o nosso processo de autocontrole. Eu acho que quando a gente fala sobre esse tema das falsas alegrias do mundo e a busca desenfreada pelos prazeres mundanos, eu falo também de autocontrole. Fortaleza interna, autocontrole. Eu tenho um propósito superior que é me transformar num ser espiritual. Eu sei que o meu corpo é um corpo de carne, mas eu sei também que a proposta nas inúmeras vidas, das inúmeras reencarnações, é transformar o espírito que habita esse ser de carne nesse momento num ser espiritual de alta envergadura. O meu objetivo, por isso Jesus guia modelo, é: eu quero me transformar num dia num ser crístico. Eu quero me transformar um dia num ser que propõe para a vida algo diferente, não o que eu estou vendo aqui no ramerrão da existência. Tem que ter ambição espiritual para caminhar de evolução e progresso. Ah, Jesus está muito distante. Joia, está muito distante, mas é meu objetivo de vida. Eu sonho algum dia ser um espírito puro, sair da dinâmica reencarnatória e lembrar de todo o meu passado espiritual. Eu sonho no futuro habitar mundos felizes e superiores, com pessoas que possam compartilhar de pensamentos e me estimular para o meu desenvolvimento e progresso, não mais de forma egoísta e orgulhosa como acontece no planeta Terra. Eu escolho de forma consciente, então, agora, nos pequenos movimentos do planeta Terra, formar uma família mais feliz, nos pequenos movimentos. Como formar uma família mais feliz? Como melhorar os meus relacionamentos? Esquecer do meu ego adoecido e gigantesco e muitas vezes deixar o outro se expressar dentro de casa. Não ser o tirano do lar, que exige das pessoas e não dá nada. Não ser o autoalienado, que acha que acredita que faz tudo correto e o outro faz tudo errado. Isso é difícil. Para cultivar, então, a alegria dentro do seu lar e dentro de você mesmo, você vai ter que esquecer um pouquinho de você e olhar para o outro que está do lado. Você vai ter que olhar um pouquinho para aquele companheiro que muitas vezes renuncia a diversos aspectos da sua vida para ofertar uma vida diferente para você também. Eu estou no bairro, eu falo que o meu bairro é um de pessoas totalmente alienadas, e é verdade, é muito assim, né? De pessoas que muitas vezes dependem de outras, de desenvolvimento delas, depende do trabalho dos outros, e não se colocam na postura de gratidão. Eu estava conversando com a Kátia que eu não gosto muito da palavra gratidão, mas gosto muito do sentimento de gratidão. Estar grato pela vida, estar grato pelas pessoas que compartilham comigo. A pessoa está trabalhando e muitas vezes você está num trabalho dependente dela, joia, eu sou grato por eu ter a oportunidade dele me ofertar alguma coisa para que eu possa me desenvolver. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Para que a gente não entre nessa dinâmica de ingratidão, nessa dinâmica de reclamações, nessa dinâmica de lamúrias, de queixas, de se acreditar alguém que foi defraudado pelo mundo, que não tem oportunidades, para que a gente possa construir algo diferente aqui então. Para que a gente não fique preso nessas falsas buscas de alegria, nessas falsas aparências, nessa não possibilidade de acessar a nossa essência. Porque a nossa essência é espiritual. Nossa essência não é material, nossa essência é espiritual. Então, é algo para a gente ir pensando. E a alegria do mundo moderno, muitas vezes, se dá nessa dinâmica, muitas vezes que nos deixa até meio tontos, né? O tempo vai passando rápido, nós vamos buscando coisas, e aí nós não temos as coisas, ou conquistamos as coisas, vamos para outra logo à frente, e ficamos, muitas vezes, até perdidos. Hoje em dia, quando você pergunta a pessoa não está vendo, muitas vezes, o tempo passar.
porque o tempo está passando, o tempo está desenrolando, e você está meio perdido nessa dinâmica da vida. Porque o mundo moderno é dinâmico, o mundo moderno se expressa em diversos contatos, em diversas conexões, mas muitas vezes conexões materiais. E fica difícil a gente tentar acessar a essência dentro do mundo de aparências. A sociedade contemporânea estabeleceu que a alegria deve ser um estado constante de todos os indivíduos, né? Tem que estar sempre com um sorriso aberto. Tem que estar sempre de bem com a vida. Tem que estar sempre feliz e satisfeito, muitas vezes passando dificuldade na existência. Todos os indivíduos significando êxito, realização dos relacionamentos, triunfo social e econômico, conquista de posição relevante. Então, para o mundo moderno, ser feliz, estar alegre tem a ver com conquista de posições sociais, conquistas de bens materiais, colocação dentro do mundo. Se a pessoa não tem nada disso, ela ou constrói um mundo aparente de felicidade e alegria, ou se coloca como alguém extremamente deprimido e triste, né? Porque não tem nada do que os outros têm. Então, são os engodos, as ilusões do mundo moderno, para que a gente fuja desse tipo de ilusão. Porque no mundo moderno nós fazemos esses dois escamoteios, né? Nós enganamos e nos iludimos, ou construindo máscaras, ou construindo e nos colocando em papéis específicos no campo social. O que é a máscara? E aí a máscara como essa aparência que nós apresentamos no jogo social. Como a vida pede que eu esteja sempre alegre para ter bons relacionamentos, para ser acolhido pelo grupo, eu construo lá a máscara de aparência que eu estou sempre alegre, sempre feliz, sempre sorridente. Mas a realidade não funciona bem assim. Lembrar do caso típico do lado do Robin Williams, né? Aquele ator que fazia rir as pessoas, mas na realidade o mundo interno dele era totalmente entristecido e deprimido. Ele precisava apresentar para o jogo social a máscara da alegria, mas ele não se sentia alegre. É uma construção também dos palhaços no mundo, né? Quando há um filme crítico sobre esse papel do palhaço, é sempre alguém que precisa fazer as pessoas rirem, mas na realidade por dentro elas não riem nada. No caleidoscópio do comportamento humano há quase sempre uma grande preocupação, por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos. Aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com que convivem, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Homens espelhos são aqueles que se vinculam, transformam seu comportamento, sua fala de acordo com o que está acontecendo por fora, e não por dentro de si mesmo. Né? E aí representam um personagem durante toda a sua vida. E desencarnam representando um personagem. E chega ao mundo espiritual, tem que desiludir, para no aprendizado reencarnarem de novo agora com uma outra proposta. Isso é um impeditivo para a construção da verdadeira alegria. Esse é um auxílio, né? A construção dessa falsa alegria, a alegria da aparência. Né? Mas, além da alegria da aparência, da falsa aparência de alegria, nós temos também o problema da euforia, né? O problema de estarmos eufóricos demais, perdendo a oportunidade de refletir diante da vida. Euforia, responsável pela alteração do senso da realidade, perde-se nesse estado o contorno do que é real e passa-se ao exagero, tornando-se irresponsável em relação aos próprios atos, já que tudo entende como de fácil manejo e definição. Nada, não tem problema na vida, não. Às vezes a vida da pessoa está caótica, cheia de dificuldades, ela precisa guardar um tempo para resolver determinado desafio, mas ela está se autoalienando. Nada, você fica tranquilo, não tem problema não. Está tudo na paz. Está tudo na paz, né? Em tal situação, quando irrompe a doença, há uma excitação que conduz o paciente às compras, à agitação, à insônia, com dificuldade de concentração. Então, aspectos externos dessa euforia, né? Quais são os aspectos externos dessa euforia? Excitação, o paciente vai às compras, agitação, insônia, dificuldades de concentração, segundo a Joana, lá no livro Amor Imbatível Amor. Então, atenção, euforia não é alegria. Ah, uhul, né? Eu gosto das fotos, adoro, meus amigos, todo mundo convive comigo, não gosta muito de mim, não, porque eu sou o cara mais anti-festa do universo, né? Eu sou muito do livro, reflexão dentro de casa. Eu fico vendo, uhul, aqui, ó. Ah, tudo em paz, olha. É verdade isso? Ou é aparência? É só a gente se perguntar.
E só quando a gente tiver esse tipo de movimento, pensar, isso é essência ou isso é aparência? Isso é verdade ou é ilusão? Desculpe pela leitura extremamente crítica, mas muitas vezes tem, né, Kátia? Tem pessoas aqui que não são de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é conhecida pela cidade dos barzinhos. E aí a leitura alienada em Belo Horizonte é muito alta. Estou vivenciando meus momentos de alegria. Aqui, agora, sexta-feira, depois do trabalho. Não estou falando que não pode ir lá encontrar com os amigos, não estou falando isso não. Mas eu estimulo a partir do álcool processo de falsa alegria, de entusiasmo que não existe na realidade, de euforia que não existe. Aí os hospitais psiquiátricos agradecem no futuro, né? Com futuros pacientes. Vamos lá, vamos continuar, nada de amargura, vamos ficar alegre. Insatisfação, a base é a insatisfação de toda essa construção da euforia. Eu sou insatisfeito com a minha vida e olho para as pessoas de fora que estão aparentemente alegres e eu tento reproduzir e imitar o que elas estão fazendo. Frente à dor do desencontro, à frustração do não conquistado e ao vazio da exterioridade, o sujeito que não está maduro, minimamente, derrapa para o caminho aparentemente mais fácil. A porta larga, a construção da persona de alegre, a construção de uma imagem de alegria para os outros, mas eu não estou alegre por dentro. Né? E aí, com as raízes disso, segundo Marlon, né? O desencontro, a dor do desencontro, a frustração de não ter conquistado nada durante a vida, o vazio interno, o vazio interior faz com que eu crie uma aparência externa de falsa alegria para as pessoas que estão no mundo. Eu não posso me apresentar de verdade, né? Eu sou triste, eu sou deprimido, eu não tive diversas coisas, eu sou frustrado. E se eu me apresento assim, as pessoas me... Né? Não convivam comigo. Né? Mas quando eu me apresento realmente, talvez seja o caminho da autocura, o caminho da libertação. Realmente eu sou frustrado, realmente eu não sou alegre, realmente eu estou numa construção ainda bem difícil, mas eu estou tentando, com boa vontade. Né? Então, é uma alegria construída internamente. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que provém de uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, porque a verdadeira alegria é se considerar filho de Deus, que conta os dias que o aproximam de sua herança, o retorno à casa do Pai, na proposta da unidade, do bem, do amor e da bondade. A virtude não consiste em revestir um aspecto severo e lúgubre, e repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Os prazeres que vossas condições humanas permitem constroem bem-estar. Isso é válido, não tem problema não. O problema é acreditar que isso é a verdadeira felicidade e ficar só escravizado a isso e nada mais. Né? Basta reportar todos os atos de sua vida ao Criador que a deu. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o seu pensamento a esse Criador e lhe pedir no impulso da alma, seja sua proteção para lograr êxito, seja sua bênção para a obra acabada. Vinculação, comunhão com espíritos superiores traz a padrão da verdadeira alegria dentro desse mundo, mesmo como encarnado. E aí, para isso, vai ter que ter abertura, vai ter que ter receptividade. Não dá para ser fechado. Não dá para construir, como eu falei, muros em torno de você. A infância é o exemplo natural da verdadeira alegria. Então, aquele que vivencia a infância, no processo de abertura e receptividade, está se colocando como verdadeiramente alegre. Por isso Jesus falou, né? O reino de Deus, aquele que se faz com criança, né? Abertura, receptividade, curiosidade, busca de entender e compreender como funciona o mundo. Desprendimento, desapego, né? A proposta da criança. Porque ainda não tem consciência de culpa. Toda ela esplende num sorriso, entrega-se à espontaneidade, exulta no contato com as coisas simples, com os pequenos animais, com os brinquedos, e até mesmo com ocorrências perigosas. Né? Então é alguém que se lança para a vida numa grande aventura de transformação e não fica aprisionado. Em toda parte. A alegria eu encontro em toda parte, em todas as circunstâncias. Eu posso estar alegre em todos os momentos da minha vida, a partir do campo de escolha, de abertura de olhar. Quando se abrem a mente e o coração à alegria, é possível descobri-la em toda parte, bastando olhar-se para a vida e ei-la jubilosa. Eu descubro então a alegria nos pequenos movimentos da minha alma, nos pequenos movimentos dentro da existência, num visita a um parque, no encontro, como eu falei, com um animal, com uma criança, com um amigo que eu não vejo há muitos anos. Eu construo eu vivencio, né, melhor, eu vivencio a emoção da alegria.
para a gente ir finalizando, porque senão eu vou roubar tempo de vocês, eu vou deixar um tempinho final para vocês perguntem aí, né? O convite à alegria, então. Nós todos estamos convidados a vivenciar mais momentos de alegria dentro desse mundo, aprendendo com as pequenas coisas da vida. Aguilhões, né? Aguilhões que nos estimulam, mas também muitas vezes nos impedem, né? E escolhas surgem, multiplicam-se e está a ponto de desistir. Então as dificuldades, os desafios da vida são tão grandes que nós estamos com vontade de desistir da vida. Mesmo assim, cultiva a alegria. Sorri ante a dadivosa oportunidade de ascender em espírito quando outros estacionam ou decaem, a partir de um novo olhar. Para que eu abrir para vocês agora aqui a construção da alegria, então. Nós construímos mais vivência e momentos de alegria na nossa vida. A alegria é uma conquista trabalhada com otimismo e esperança, adquirindo o hábito de sobrepor o melhor ao desagradável, o positivo ao perturbador. Uma vida rica de beleza interior é um poema de alegria em homenagem à vida. Então, alegria para aprender a ter mais momentos de amar a vida em toda a sua plenitude. Talvez seja o chamado para todos nós, para que a nossa caminhada agora não fique só na austeridade, na seriedade, não. Tem os momentos de seriedade e silêncio, de reflexão, mas também os momentos de vivência na alegria, da ação no bem, no com o outro, um trabalho bem feito, com gratidão, com respeito, com tranquilidade, com entusiasmo e engajamento. Né? Entusiasmo e engajamento é talvez um padrão necessário a quem faz trabalho voluntário de construção agora de semente de amor dentro do planeta Terra. Entusiasmo e engajamento. Eu estou aqui no trabalho, estou ofertando os meus melhores valores. Estou alegre por estar aqui trabalhando. Estou alegre por estar compartilhando. Estou alegre por estar com essas pessoas que eu gosto tanto. E aí eu vou construindo, né, essa emoção. Vou vivenciando essa emoção de forma mais plena. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Se o Lécio vai parar a gravação, é agora que ele para a gravação. Né? Aí fica aberto para vocês aí, o que vocês quiserem falar aí. Se vocês quiserem partilhar alguma coisa também, é bom também, né? Não sei se ficou confuso, não sei se ficou esquisito, né? De vez em quando teve uns momentos de dificuldade aqui. É engraçado, tem exposição que você sente que tem uns momentos de dificuldade. Talvez seja porque o tema, apesar de leve, é espinhoso. Não é um tema fácil de falar, não. Pode parecer fácil o tema de falar, mas esse tema não é fácil por quê? Porque nós, nas frentes religiosas e filosóficas, adotamos um certo tipo de postura. E nós acreditamos que a alegria não é algo bem visto dentro de uma casa espírita, por exemplo. Ah, tá gritando na reunião mediúnica lá, tá incomodando as pessoas. O espírito puro não tá prestando atenção nisso, não, tá? Né? É óbvio que tem momento que fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo aí, calma aí na fila do pássaro, né? Óbvio, não tô falando isso não. Mas ficar carinha fechado o tempo todo na casa espírita não é também algo muito legal, não, né? Você não constrói relacionamentos assim. Né? Muito bom. Explorou muito bem. Fica alegrinho, né? Vamos ficar alegrinho. Sorriso não quer dizer ser alegre. Não, também tem isso também, né? Pois Eu queria falar, os homens aparência, né? O homem espelho lá. Não, o sorriso. Não, mas é engraçado que já viu aquela expressão sorrir com os olhos? Talvez seja uma expressão de alegria. Que aí você vê que a pessoa está envolvida mesmo. Eu acho, outra palavra que eu não falei até então, né? Envolvimento. Né? Quando a pessoa é alegre, ela está envolvida.